Seja muito bem-vindo, reverendo. Alegria tê-lo aqui conosco. Pedimos a Deus que o Senhor o use nessa noite. Vamos fazer uma oração? Deus querido e Pai bondoso, louvamos o seu nome. E agora queremos ouvir sua voz. Tua voz, ó Deus, registrada nas páginas da Escritura Sagrada. E que teu servo agora, usado no poder do Espírito, fale ao nosso coração, quebrantando-nos, moldando-nos, fortalecendo-nos, para que façamos aquilo que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Queridos, antes de ler a Bíblia, eu quero expressar minha gratidão e explicitar aqui meu obrigado ao Conselho da Igreja por me dar essa oportunidade. Há vários aqui que nunca me viram aqui, mas aqui já foi a minha casa e eu tenho muita alegria em voltar para cá. Não é? Foi o lugar em que eu saí de seminarista para ser pastor em 1999 e participei dos 25 anos, o aniversário de 25 anos desta igreja. Em 2000 eu era o pastor desta igreja. Então agora voltar para pregar nos seus 50 anos é para mim motivo de grande alegria. Então já queria expressar minha gratidão ao conselho. Reverendo Lécio, obrigado pela oportunidade que vocês me dão. Transmita isso ao reverendo Nelson também. E quero lhes trazer um pouquinho da palavra de Deus aqui. Então, como me deram um tema abrangente, eu podia pregar em qualquer parte da Escritura. Eu falar assim, pastor Hebe, fale sobre a soberania de Deus. Eu falei, é fácil, tem ela na Bíblia inteira. Qualquer parte da Bíblia fala da soberania de Deus. Então abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu quero ler os versos 11 a 18. Versos 11 a 18. E depois faremos a exposição do texto. Efésios capítulo 2, versos 11 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Até aqui a palavra do Senhor Deus. Efésios capítulo 2 é um texto que explora algumas facetas da igreja, que poderíamos pregar algumas vezes aqui. Efésios é muito rico em informações sobre a igreja de Cristo Jesus. Por exemplo, nesse texto que eu li, nós veremos como a igreja é reunida, é uma reunião de pessoas distintas em um só povo. Se eu continuasse a leitura do capítulo 2, vocês viriam que a igreja também é a edificação bem fundamentada para a habitação do próprio Deus. No capítulo 3, a igreja é apresentada como uma revelação surpreendente, tanto para os que estão dentro dela, quanto para os que estão fora dela.
E no final do capítulo 3, Paulo ora pela igreja porque ela é a família de Deus que vai ser amadurecida no conhecimento do amor e na transformação do poder divinos. Estou mostrando para vocês que a Efésios explora muitas belezas sobre a igreja. E eu achei por bem explorar nessa noite a soberania de Deus na vida da igreja, ao falar sobre o que é que Deus faz em Cristo, pela agência do Santo Espírito. Isto é, não só soberania como a gente está habituado a ouvir, isto é, o Deus que salva soberanamente, tirando alguém das trevas para a luz, fazendo alguém morto reviver sem nenhum esforço seu, mas por obra divina. Eu quero falar da soberania de Deus na vida da igreja. Por quê? Porque eu creio que uma das coisas que a gente tem que lembrar é que a igreja não é o que nós fazemos para Deus. Às vezes a gente tem essa impressão, nós vamos para a igreja porque a gente tem que fazer alguma coisa pelo nosso Deus. Na verdade, na Escritura, igreja tem mais a ver com aquilo que Deus faz conosco. Então, quando você pensa em igreja, o que devia vir à sua mente primeiro, não é o seu envolvimento no trabalho com casais. Não é a sua preparação da aula de escola dominical. Ou as horas de ensaios musicais. Isso não deveria vir à sua mente primeiro. O que devia vir à sua mente primeiro não é o que você faz para Deus, porque igreja é o que Deus faz conosco. Igreja é transformar inimigos em um só povo, é tomar estrangeiros e os repatriar. Igreja é revelar a todos a sabedoria de Deus de unir pessoas improváveis. Portanto, nesta noite de aniversário, eu quero te lembrar de uma coisa que às vezes a gente não presta atenção. Aniversário, seja de igreja, seja de pessoa, não deveria ser momento de parabenizar ninguém. Eu não acredito em parabenizar pessoas em aniversário. Porque na verdade sobreviver mais um ano não é ação sua. Isto é, você não fez nada de admirável para alguém dizer assim, ó, parabéns, você sobreviveu mais um ano. Na verdade, é o Senhor Deus quem nos sustenta. Então, o que crente faz em aniversário? Crente se lembra, conta as bênçãos, porque ele sabe que isso o move à gratidão ao Senhor. Nosso texto começa assim, portanto, lembrai-vos. Ele é um texto de aniversário, porque ele ajuda a gente a se lembrar daquilo que nós éramos e daquilo que Deus fez conosco. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai se lembrar de coisas úteis sobre o que é ser igreja. Eu disse que Efésios é uma carta importante para a igreja, porque acredita-se que ela provavelmente foi uma carta escrita para as igrejas em geral, e não somente para a igreja de Éfeso. Por quê? Diferente das outras cartas de Paulo, ela não trata de especificidades da igreja local. Você já percebeu? Quando Paulo escreve aos Romanos, ele trata de algumas questões sobre comidas sacrificadas a ídolos, que estava gerando conflito entre fracos e fortes. Quando ele escreve aos Coríntios, ele fala de vários problemas da igreja local. Quando ele fala aos Filipenses, ele até menciona nome de mulheres que não se bicavam. Mesma coisa com Colossenses, com Tessalonicenses e por aí vai. Mas quando ele escreve aos Efésios, ele não trata de nada específico da igreja de Éfeso. Então, essa é uma razão pela qual alguns estudiosos entendem que essa é uma carta geral, uma espécie de panorama eclesiológico, para a gente aprender sobre o que é a igreja e o que é que Deus faz conosco ao formar a sua igreja. Tanto é que, em Efésios, todas as vezes que a palavra igreja aparece, Paulo não está focando na igreja local, ele está focando na igreja universal, na igreja que é global, que se espalha pelo nosso planeta. Então ela é uma carta importante para a gente pensar sobre a vida cristã como coletiva e não somente como individual. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio que uma das coisas que nós precisamos aprender é lutar contra um individualismo que é presente não só na sociedade, mas inclusive dentro das igrejas evangélicas. Eu e você, infelizmente, fomos treinados a pensar em vida com Deus como algo muito mais individual do que coletivo. Por exemplo,
Quando eu falo a palavra devocional, o que você pensa? Você pensa num momento sozinho com Deus. Você não pensa num momento com outras pessoas. Porque você foi treinado a pensar que a sua devoção vai ser cultivada só você e Deus. Inclusive a gente às vezes usa frases do tipo assim, ó, o que importa é a sua vida com Deus. Como quem diz, com os outros é secundário. Não é verdade. Não é verdade. Essa carta faz a gente olhar para a vida cristã de maneira muito mais coletiva, muito mais. Então, enquanto as igrejas evangélicas, de maneira geral, enfatizam uma espiritualidade, uma vida cristã individual, e eu não quero negligenciar isso, porque isso tem o seu lugar. A fé reformada ela é conhecida por destacar que grande parte da nossa santificação acontece no contato com outras pessoas. Santificação não é uma coisa que você pratica ou que você desenvolve sozinho. Você necessariamente precisa de outros para crescer. É por isso que a Epístola aos Efésios, no seu capítulo 4, vai falar que a igreja é edificada com o derramar de dons, que faz com que nós cheguemos à perfeita varonilidade de Cristo. Mas veja, esse crescimento acontece no contato, no trombar um no outro, por assim dizer. Porque é assim que a gente é edificado. Então, nessa mensagem, eu quero explorar como é que Cristo, nesse trecho que a gente leu, ele reuniu os que estavam perto com os que estavam longe, para ensinar para a gente que a igreja, em certo sentido, é a comunidade de gente reunida. Eu gosto de dizer que uma das coisas que eu aprendi sobre culto, é que culto não é a sua iniciativa, chegando-se a Deus dizendo, Senhor, está preparado o nosso culto, a gente ensaiou a música direitinho, nós vamos cantar o melhor que a gente pode, espero que o Senhor goste. E como se ele estivesse sentado lá no banco celestial, assistindo aquele teatrinho que você faz, para no final falar assim, muito bem pessoal, parabéns, muito bonito. Não é isso, na verdade, a igreja é uma reunião que Deus faz com as pessoas. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus enviou Moisés ao Egito para falar com o faraó, para que o faraó deixasse o povo sair para que viesse adorar o Senhor. Quem é que estava tirando o povo e reunindo o povo? Deus estava reunindo o povo. Jesus vai ensinar a mesma coisa para uma mulher samaritana. Ele vai dizendo assim, ó, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando fala que Deus procura, não significa que ele está tentando achar, significa que ele busca. Presta atenção, Deus sabiamente nos chamou de ovelhas, e ele se colocou na posição de pastor, porque ovelha não vai até o pastor, é o pastor que vai atrás da ovelha. Isto é, ovelha não é igual cachorro, com gato que você chama e vem. Não vai dar suas passeadas e volta, não é assim. Ovelha é um bicho burro, não é ovelha. Que precisa do pastor para ir recolhê-la. Esse é um exemplo de como a igreja é uma reunião de pessoas, operada pelo próprio Deus. É isso que é a igreja. A igreja é um corpo, um grupo, uma comunidade dos que foram reunidos. Eu quero mostrar então que essa verdade, ela tem dois lados. O nosso texto começa dizendo primeiro, do que Cristo nos livrou? Versos 11 até o 13. E depois ele vai mostrar onde é que Cristo nos inseriu, dos versos 14 até o 18. Então eu quero mostrar que essa carta vai falar bastante sobre o que é igreja, principalmente nesses capítulos 2 e 3, começou no 1, mas a gente já está direto no 2, para chegar na parte prática dela. Efésios é facilmente entendida como tendo dois blocos, do capítulo 1 até o capítulo 3, são descrições da obra redentora de Deus, por isso que os verbos estão todos no indicativo, quase todos pelo menos. A partir do capítulo 4, versículo 1, aí começam as exortações de Paulo. O que eu quero que você entenda é que a Escritura nunca dá exortações sem antes fazer afirmações. Isto é, Deus não pede nada de você antes de Ele operar soberanamente na sua vida. Os 10 mandamentos são um belo exemplo disso. Antes do Senhor Deus falar assim, não terás outros deuses diante de mim, Ele fala, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, portanto, não terás outros deuses diante de mim. Isto é, primeiro Ele te redime, depois Ele fala, agora seja meu.
ame a mim como o seu único Senhor. E é assim que Efésios é escrita também. Primeiro ele descreve a beleza da igreja, para depois fazer exortações. E eu quero fazer a mesma coisa, eu quero usar a pedagogia de Paulo, para dar algumas descrições sobre o que Cristo fez com a igreja, para depois a gente fazer algumas exortações práticas para a nossa vida, e especificamente para a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano. Tá bom? Vamos lá. Vamos primeiro olhar para os versos 11 a 13, para observar do que Cristo nos livrou. Paulo começa o versículo 11 assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, ele vai começar a recordar o passado da vida deles. E o passado da vida deles é marcado por coisas que não são belas, mas que não podem ser esquecidas. Isso aqui é uma coisa interessante, porque tem muita gente que acha que coisa ruim tem que ficar para trás, no sentido de ser esquecida. O apóstolo Paulo sempre se lembrava de que ele não era digno de ser apóstolo, pelas coisas que ele fizera com a igreja, mas era importante se lembrar. Do contrário, ele seria um apóstolo soberbo, afinal de contas ele tinha feito muito pelo evangelho. Mas ele precisava se lembrar: eu não sou digno de ser apóstolo, porque eu persegui a igreja. Então Paulo vai dizer a mesma coisa aqui. Ele vai lembrar de coisas do passado, porque é importante a gente lembrar de onde Deus nos tirou. Dos versos 1 a 10, que eu não li com vocês, ele fala primeiro da nossa salvação individual, de como nós estávamos mortos em delitos e pecados, e fomos vivificados em Cristo. Não é? Diz que a gente andava segundo o príncipe da potestade do ar, nós éramos por natureza filhos da ira, tudo de ruim, até que Deus, sendo rico em misericórdia e em amor para conosco, ele nos deu vida e nos colocou sentado em lugares celestiais. Sabe o que é isso? É Deus pegar um inimigo e transformá-lo num diplomata. Você conhece algum país que pega algum inimigo de Estado e o coloca como representante nacional num outro país? Então, no reino de Deus isso acontece. Coisa que nenhum chefe de Estado tem coragem de fazer. Nenhum presidente americano pegaria um Osama Bin Laden e o colocaria como representante do Estado em outro lugar. Mas Deus faz isso. Ele pega ex-inimigos e os transforma em embaixadores dele. Então aqui, quando fala que nós somos assentados em lugares celestiais, é que ele nos deu lugar de honra. Imagina eu e você entrando na igreja de Cristo assim, achando que o máximo que a gente vai conseguir é um lugarzinho lá no canto escondido, ninguém nos reconhecendo. E ele fala: não, por favor, aqui na frente, ó. Pode sentar aqui, ó. Te colocando em lugar celestial, assentado em lugar de honra. Bem, ele faz isso para depois mostrar: mas eu quero lembrar quem você era em relação ao povo de Deus. Aí vem o nosso texto, verso 11 e 12. Ele fala assim: vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lembrem-se disso. Por que Paulo enfatiza tanto a necessidade de lembrar? Por que é importante lembrar? Eu quero te explicar assim, ó. Todas as vezes que a gente se escandaliza com o pecado que nos cerca, todas as vezes que a gente fica abismado com a imundície de outras pessoas, todas as vezes que você se ofende pelo comportamento profano de alguém, isso significa de que você se esqueceu de onde você foi tirado. Você se porta como se não fosse você. E às vezes a gente tem dessas, né? Você fala assim: que absurdo. Olha no espelho, Paulo está dizendo. Lembre-se de onde você foi tirado. Lembre-se o que você era. A Escritura repete inúmeras vezes a necessidade da gente se lembrar. Por quê? Porque o esquecimento é um perigo espiritual mortal. Se encontra isso em vários lugares da Escritura. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, Moisés está falando para o povo que está nas planícies de Moabe, prestes a entrar na terra prometida. E ele fala assim: ó, vocês vão entrar na terra e vocês vão se esquecer. E vocês vão adorar outros deuses. É como se ele estivesse antecipando, mas antes disso ele fala: lembre-se, não se esqueça.
Não se esqueça, lembre-se, está lá em Deuteronômio capítulo 8. Não se esqueça de que foi o Senhor Deus quem te colocou na terra, não foi o seu braço forte. Depois no Salmo 103 a gente lembra daquele famoso texto que fala assim: Senhor, não me esquecerei de nenhum dos teus benefícios para comigo. O famoso texto que Jeremias escreveu em Lamentações: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Jesus fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E Pedro faz exortações parecidas na sua segunda carta. O que eu quero mostrar é que, ao longo da Escritura, lembrar-se é um exercício espiritual, necessário para o nosso bom caminhar. E não é só para a gente viver bem com Deus, é para a gente viver bem com o próximo. O apóstolo Paulo sabe que, quando ele vai chamar no capítulo 4 as pessoas a viverem na unidade do Espírito, no vínculo da paz, com toda humildade, mansidão, longanimidade, isso só é possível se você se lembra da misericórdia com a qual Deus te alcançou. Então, a lembrança do nosso passado, ela é necessária para alimentar a nossa gratidão para com Deus e para alimentar a nossa paciência para com o próximo. Paulo recorda algumas coisas aqui. Ele começa com uma lista de situações que dizem respeito ao nosso vínculo para com o próximo. Ele diz: você era desprezado pelos judeus na carne, e o versículo 11 diz isso. Vocês são gentios na carne, isto é, em termos de descendência biológica, vocês não são judeus, são gentios. E vocês eram tratados como incircuncisão por aqueles que são povo judeu, no que diz respeito à descendência, à etnia. Então vocês eram desprezados. No versículo 12 diz que vocês estavam separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Olha que interessante, são palavras que mostram o sentimento de estar deslocado. Você era desprezado, estava alienado e era estranho. Esse é o jeito de Paulo destacar que os gentios não tinham os privilégios de fazer parte do povo de Deus. Por exemplo, eles não faziam parte de uma comunidade que é justa na aplicação das suas leis, que é verdadeira na adoração ao Senhor, que protege os seus de inimigos. São coisas que a igreja de Cristo faz pelos membros dela. Então, se a sua conversão é relativamente recente, você pode se lembrar do tempo em que você vivia na impiedade e que você nutria muita coisa ruim. Você nutria padrões morais distorcidos. Você tinha sonhos idólatras. Você cultivava esperanças vazias. Tudo porque você era um alienado. Você estava afastado da comunidade da aliança e achava que isso era bom, era ser feliz. Paulo está dizendo assim: lembra, você era assim. Seu conceito de felicidade era vazio. Você estava alienado dessas coisas. Além de citar o que eles não tinham socialmente, ele também cita aquilo que eles não tinham verticalmente com Deus. No versículo 12 diz: estáveis sem Cristo. Depois fala: não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja, essas são expressões que dizem respeito não só ao relacionamento com outras pessoas, com a comunidade da fé, mas com o próprio Deus, dizendo: vocês não tinham um Messias, vocês não tinham a esperança que a fé cristã traz, e vocês eram sem Deus. A palavra grega é atheos, ateu. Mas não é que eles não eram religiosos, eles eram muito religiosos, mas eles eram politeístas, e os deuses que eles adoravam eram vãs imagens. Então eles estavam sem verdadeira divindade. Essa é a ideia. Eles eram vazios de Deus. Mas o versículo 13 tem um belo mas, dizendo assim: agora, outrora vocês eram assim, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É bonito ver como
Paulo vai agora apresentar que aquele era o nosso homem de outrora, não é mais o homem de agora. Ele vai fazer inclusive alusão nesse versículo 13 e no 17, a ideia de que ele juntou gente de longe e de perto. Em Isaías 57, verso 19, que é o texto aludido no versículo 17, esse texto de Isaías diz que Deus traria gente que estava lá longe no exílio, e gente que estava perto na terra, e formaria novamente um só povo. Paulo aplica isso à igreja, para dizer que ele ia fazer isso, ele ia trazer gentios que estavam alienados, com os judeus que estavam mais próximos, e faria deles um só povo. Então a ideia aqui é que Cristo produziria, mediante a sua morte, um grupo unido, uma reunião de pessoas improváveis. Eu quero aqui parar para a gente pensar sobre o que isso significa de maneira bem prática para a nossa vida e para a vida da Igreja Presbiteriana Unida de Suzano. Veja, normalmente as pessoas procuram igreja por várias razões, mas uma das que parece estar na lista de prioridades é que elas querem fazer parte de alguma comunidade que lhes dê sentido. Elas querem se sentir incluídas. Tanto é que quando elas não se sentem incluídas na igreja, elas vão embora. Fui na igreja, ninguém me recebeu, não voltei. Por que você não voltou? Não sei, o seu pessoal, o pastor é joia, pregou direitinho, mas eu não me senti parte. As pessoas valorizam muito essa ideia de se sentir parte da igreja. O crescimento das nossas igrejas nos leva a pensar que o ministério está uma bênção. Mas só está uma bênção quando a gente consegue segurar as pessoas. Porque só receber um monte de visita e as pessoas não ficarem, ninguém olharia isso como sendo sinônimo de sucesso. Então observe que até a gente que diz que temos uma boa teologia, nós somos também às vezes enganados a pensar que a igreja vai bem, não só quando a palavra é pregada, mas quando as pessoas ficam. E aqui eu quero fazer um alerta, que é o seguinte: existem várias razões que podem levar pessoas a ficar que não são impressionantes. Por exemplo, igrejas muitas vezes reúnem pessoas de acordo com as suas circunstâncias sociais. Isto é, imagina uma mulher que seja mãe solteira, que se sente desprezada no grupo em que ela está lá fora, e chega aqui e encontra mulheres que lhe dão atenção. Ela se sente parte. Pense num casal que vai encontrar aqui um trabalho para as crianças, que vai proporcionar aos seus filhos tudo que ele gostaria de uma boa educação conservadora. Pense em pessoas que gostam de promover trabalhos com os jovens. Veja, pessoas podem ficar unidas por circunstâncias sociais, por faixa etária, até por causas que elas amam, tipo alimentar os famintos ou coisa do tipo. Mas o que eu quero mostrar a você nessa noite é que se pessoas ficam porque elas sentem que elas se encaixaram, não existe nada de sobrenatural em elas ficarem. Nada sobrenatural. Porque comunidades fora da igreja também conseguem segurar pessoas quando elas dão algum senso de missão. Esse fenômeno de pessoas que têm afinidades se juntarem é totalmente natural. Já a reunião da Igreja de Cristo é um fenômeno sobrenatural. Isto é, esse senso de comunidade que a gente pode ter em grupos que são parecidos conosco, não tem nada de notável para o mundo. O mundo não olha e fala assim: moços juntos? Uau, que impressionante! Você encontra moços juntos em tudo quanto é canto. Crianças que gostam de brincar uns com os outros na igreja, tem em tudo quanto é lugar. Crianças gostam de brincar em qualquer canto. Casais que amam estar com casais, não é difícil de encontrar. Mas a reunião da qual o nosso texto fala é quando pessoas que têm pouco em comum se relacionam. E aí o evangelho se torna visível. Aí o evangelho começa a ficar mais evidente. Eu quero que você pense sobre isso. Seja você membro desta igreja ou está visitando, que você pense que o que faz a igreja extraordinária não é juntar pessoas com afinidades. Qualquer outro grupo social pode fazer isso.
o que faz gente ficar junta na igreja de forma sobrenatural é quando elas não têm afinidades a não ser Cristo Jesus. Quando elas se amam por causa de Cristo Jesus. É isso que o nosso texto vai dizer na sua segunda parte. Que Cristo vai produzir um novo povo. Olha só, a partir do versículo 14 diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Observe que a ênfase aqui o tempo todo é no que Cristo fez, não são pessoas se unindo para fazer uma coisa bacana. É aquilo que Cristo fez. No versículo 14 fala que ele é a nossa paz e de ambos ele fez um. No versículo 15 diz que ele fez na sua carne, isto é, sofrendo a morte. No versículo 16 diz que ele fez por intermédio da cruz. Portanto, a ênfase aqui é na união produzida por Cristo, não pelos nossos esforços. Estou dizendo isso porque não é incomum a gente pensar assim: o que a gente pode fazer para que os adolescentes fiquem mais unidos? Ou para que as mulheres sejam mais unidas? Ou para promover maior unidade na igreja de maneira geral? Às vezes a gente pensa em comissões, ou faz uma bela programação, ou confraternizações. Essa é campeã de audiência, né? Assim, aquelas que todo mundo gosta. Mas a união da qual Paulo fala nessa carta não é produzida pelos nossos esforços. Ela é soberanamente produzida por Cristo. E o seu agente é o Espírito Santo. Por isso que no capítulo 4, versículo 3, fala que a gente tem que se esforçar por preservar a unidade do Espírito. A unidade é dele. É ele quem a produz. É ele quem a realiza. Nos versos que eu li no capítulo 2, diz que Cristo fez de judeus e gentios isto é, um só povo, os transformou em um novo homem e os colocou em um só corpo. Veja que são 3 analogias para falar da mesma ideia. Um novo homem, um só corpo e um só povo. Não é o caso de eles se misturarem, sabe? Quando havia alguns atritos entre judeus e gentios, o que muitas vezes eles queriam fazer, os judeus, por exemplo, era fazer os gentios seguirem as suas regras. Eles podem ficar na igreja, contanto que eles sejam judeus, nas práticas. E gentios queriam que os judeus largassem as coisas de judeu e se tornassem mais livres. Mas Paulo não está dizendo que gentio vai deixar de ser gentio e judeu vai deixar de ser judeu. Porque isso seria um grupo engolir o outro. E às vezes isso acontece quando a gente fala de maiorias ou de gente que não se encaixa. Mas não é nada disso que o texto está falando. Ele está falando de uma nova humanidade em que pessoas permanecem distintas, mas são unidas de maneira assim impressionante. Talvez uma boa imagem disso seja o casamento. Ela é limitada, mas ela é boa. Eu costumo dizer que o casamento faz um negócio assim espetacular, quando faz você perder parte da sua identidade. Eu falo assim, o Josué, sabe o Josué? Eu falo, qual o Josué? O Josué da Cláudia. Ah, o Josué da Cláudia. Porque ele é dela. Né? Ele não é dele, ele é dela. E vice-versa. E a gente fala assim de casais, quando a gente quer se referir a alguém, e nós estamos lembrando do sobrenome, né? Quem? Ah, é o marido da fulana. Bem, quando a gente fala isso, a gente dá uma ilustração do que Deus está dizendo que acontece com o povo dele. A união do casamento é um vislumbre daquilo que Cristo produziu quando ele quebrou a parede de separação. Os estudiosos acham que essa parede de separação é uma referência a uma divisória que tinha dentro do templo de Jerusalém, que não permitia que os gentios prosseguissem para o seu centro. Então tinha o pátio dos gentios, mas aí tinha uma parede, e a gente tem registro do 1º século, de que tinha escrito em latim, grego e em hebraico, uma frase que dizia que qualquer gentio que passasse daquele lugar em diante, ele seria penalizado com a maldição divina. Então, por a gente ter informações sobre isso, é possível que Paulo esteja se referindo a isso, até porque quando Paulo saiu de Éfeso e foi para Jerusalém, a sua primeira prisão foi por causa disso.
Está em Atos capítulo 21. Achavam que ele tinha levado algum gentil para dentro do templo. Isso não podia, era quebrar uma regra. Então ele escreve para os efésios com essa ideia muito vívida na sua cabeça, de que Cristo aboliu a parede de separação. E ele produziu paz. Paz é uma palavra repetida 3 vezes no nosso texto. E eu preciso comentar um pouquinho sobre ela, porque eu acho que a gente tem uma visão muito errada de paz. A gente costuma falar de paz muito mais subjetivamente. Você fala assim, você está em paz? Vai lá, eu estou em paz. Você está bem? Você está em paz? Eu estou em paz. Consciência tranquila, a gente diz assim. Estar em paz para nós tem a ver com um sentimento subjetivo. O problema é que às vezes a consciência não está cauterizada, está em pecado. A pessoa pode estar em paz e está em pecado. Não é? Então não é disso que Paulo está falando. Ele não está falando do nosso sentimento de paz. Ele está falando sobre algo que foi objetivamente conquistado por Cristo. Então quando fala que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, significa que mesmo depois de você fazer bobagem, Deus não te impede de aproximar-se dele. Porque você tem paz com Ele. Você pode aproximar-se, inclusive diz o texto que nós somos aproximados de Deus. Versículo 18 fala isso. Diz, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então, observe que quando fala que Cristo produziu paz, tanto um com o outro quanto com Deus, é algo que não depende do meu sentimento. Isso é muito importante para a vida prática. Eu vou dizer por quê. Porque às vezes a gente quer agir baseado no sentir e não naquilo que é real. É quando você quer amar, quando você sente um calorzinho. Não é? Aí Jesus fala assim, ame o seu inimigo. Não vai ter calorzinho para o inimigo. Não vai ter. Você vai ter que amar baseado na ordenança divina, não em sentir. Porque você não acorda de manhã dizendo assim, puxa, não é que ele é um cara legal? Acho que eu sempre olhei de maneira assim, indisposta, mas ele é um cara de gente boa. Não, isso não acontece. E não é para ser assim, porque o texto não está falando de uma paz que é subjetiva, e sim de algo concreto, objetivo. Então nós amamos pessoas que são difíceis de ser amada, porque Deus nos ordenou a fazê-lo. Assim como a gente perdoa pessoas, não baseado no nosso sentir. Sabe, você fala assim, ai pastor, mas é tão difícil, eu não estou sentindo. Que se lasque o seu sentir. Se a Escritura diz que você tem que perdoar baseado naquele perdão que você recebeu, então engula seco e perdoe. O que Paulo está ensinando a gente a fazer é a compreender que a obra de Cristo por nós, principalmente dentro da igreja dele, e faz com que a gente trate as pessoas, mesmo quando o nosso sentimento não acompanha. Eu quero dar alguns exemplos, porque o próprio Paulo faz isso. Abra sua Bíblia no capítulo 4. Olha o que o Evangelho produz na vida de pessoas. Versículo 25 em diante. Efésios 4, a partir do verso 25. Olha só. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que Paulo está ordenando aqui? Outrora você era gente da mentira, mas agora você tem que falar a verdade. Por quê? Porque você faz parte de um mesmo corpo. O que tem a ver falar a verdade com parte do mesmo corpo? Bem, explicar da seguinte forma. Quando o nosso corpo manda informação errada para alguma outra parte dele, gera doença autoimune. Não é? Médico explica de maneira bem fácil assim, o seu corpo está dizendo que tem algo ruim ali, mas não tem. Então é por isso que os seus anticorpos estão lá, macetando. Ele mentiu, você está sofrendo os efeitos da mentira dele. Então, olha que interessante, essa é uma ilustração biológica para dizer que o que move a gente a ser verdadeiro um com o outro? Porque a minha mentira fere o corpo. Por isso que eu falo a verdade. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo.
Como é difícil irar-se e não pecar. O texto não fala para ser zen. Ele fala para irar-se. Irar-se santamente, sem pecado. Observe como essas coisas não dizem respeito a um sentir e uma disposição já toda natural. Versículo 28. Nada natural. Aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Veja, outrora você furtava, agora você trabalha para dar uma boa condição à sua família e umas férias dignas. Não, o texto não fala isso. O texto fala para que você tenha o que é necessário para acudir quem não tem. Então, quando você ganha alguma coisa sua, honestamente não é sua. É do corpo. Veja, Paulo está dando exemplos do que a unidade produz. Ela produz um tratamento de amor para com as pessoas, calcado no que Cristo fez, não no meu sentimento natural. Então, queridos, igreja tem que ser marcada por pessoas que são diferentes, que nem sempre resolvem suas diferenças facilmente, mas ainda assim se amam. Tem um bom exemplo no livro de Atos. Paulo e Barnabé eram homens impressionantes, líderes do trabalho missionário. Mas o capítulo 15 mostra que chegou um momento que eles tiveram uma desavença tal, que tiveram que partir. E o motivo da desavença era um tal de João Marcos. João Marcos aparentemente largou o trabalho missionário no meio, e Paulo ficou frustrado. Aí o Barnabé é bonzinho e falou assim, vamos levar o João Marcos de novo. Ele falou, nada disso, não vou repetir esse erro de novo. E tiveram essa desavença. Bem, a parte bonita não é essa não é a parte bonita. E é interessante que Lucas não diz que Paulo estava certo ou que Barnabé estava certo. Ele simplesmente narra o problema. Porque igreja é um lugar de imperfeições, mesmo quando se tratam de homens tão impressionantes e maduros como Paulo e Barnabé. Mas a parte bonita é que no final da vida dele, escrevendo a última carta da qual nós temos registro, Paulo fala assim, Timóteo, traz-me João Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. 2 Timóteo capítulo 4. De alguma maneira que eu não sei explicar, o outrora inútil João Marcos se tornou o útil João Marcos para a vida do apóstolo Paulo. Unidade produzida por Cristo faz isso. Faz a gente amar pessoas que não são fáceis de serem amadas. Sabe, eu não quero que vocês olhem para a igreja presbiteriana Unido de Suzano como sendo um grupo de pessoas que tem um monte de coisa em comum, tipo valores conservadores, identidade política. Essas não são as coisas que devem nos unir. Você até pode ter afinidades nelas, mas elas não contam significativamente. A gente tem que pensar em coisas que embelezam o Evangelho. E o Evangelho é embelezado quando escravos e senhores fazem parte da mesma igreja. Em Éfeso era assim. Paulo escreve para senhores de escravos e para escravos. Ele escreve para Filemão e diz assim, recebe Onésimo como seu irmão. Não pense que Onésimo deixou de ser escravo, ele continuou sendo escravo. Mas agora o escravo e o senhor de escravos servem juntos como irmãos. É isso que torna a unidade do Evangelho tão visível e tão bela ao mundo. Então, o meu chamado nesta noite é para que você ore pela sua igreja e peça a Deus para amar pessoas que, ao seu ver, são difíceis. Lembre-se que você também é difícil para alguém. Difícil de ser amado. E lembre-se que Deus faz de propósito isso, quando Ele junta pessoas diferentes. Nós não devemos desejar uma igreja homogênea. Isso não mostra a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é mostrada quando pessoas que não se juntariam lá fora se juntam aqui dentro. Aí sim, nós estamos vendo algo sobrenatural, algo notável. E é nisso que a missão de Deus em Cristo se faz visível. Quando as nossas diferenças são o lugar em que a bondade e a glória de Deus se revelam aos outros. Eu quero terminar com uma ilustração. Ver a igreja repleta de diferenças não é agradável, sabe? É como chegar num lugar que está sendo construído um edifício, uma casa, pense numa casa, e você vê um monte de pó,
e tijolo, e pedaço de ferro, madeira, prego, não é? Não é nada bonito. Mas você já foi visitar um lugar com o arquiteto? Ou com o dono do imóvel, empolgado pelo que vai sair? Ele fala assim, vou te mostrar, Tiago, aqui, ó, aqui vai ser o quarto dos meninos. Aí você começa a imaginar. Aí fala assim, ó, aqui vai ter uma escada e vai te levar para um... A gente vai montar uma lareira lá em cima, lareira, os dias frios. Aí aqui vai ser o salão de jogos. Aí aqui... Quando você visita com quem conhece o projeto, você começa a vislumbrar o que antes parecia um monte de entulho. Eu acho que amar a igreja é visitá-la com o seu arquiteto. Ela não é muito bonita, sabe, à primeira vista. Parece um monte de entulho. Estou falando de vocês. Tá? Parece um monte de entulho. Mas quando o arquiteto leva você para passear e mostra o que vai ser aqui, ó, o que vai ser ali, você começa a ver um pouco da beleza dela. É isso que Paulo está fazendo em Efésios. Então eu convido você a amar a igreja pela forma como Cristo a enxerga, mesmo que você não veja tanta beleza assim. Vamos orar? Senhor, nós estamos agradecidos a Ti por 50 anos de organização desta igreja. E nós te louvamos porque a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, assim como outras IPBs e outras igrejas evangélicas sérias e verdadeiras à Tua palavra, têm testificado da obra que o Senhor faz em nossa nação. E sabemos que essa igreja está espalhada por todo o mundo. Louvado seja, Senhor. Mas o que nós queremos e suplicamos nesta noite é que, ao lembrar-se dos teus feitos na vida desta igreja nos 50 anos passados e olhando para o futuro, o Senhor nos ensine a amá-la não pelas suas virtudes, não pelas coisas facilmente visíveis, não pelas programações, pelas suas muitas atividades, mas por aquilo que Cristo fez. Pela forma como o Senhor transforma gente tão diferente de nós e nos faz irmãos, e faz de nós um só povo, um só corpo, uma humanidade. Senhor, ensina-nos a olhar para essas realidades e amá-las assim. Nós queremos aprender a amar a igreja, Senhor. Afinal de contas, ela é amada pelo Teu Filho. E se Ele a amou a ponto de entregar-se por ela, ensina-nos também a nos desgastarmos pelo Evangelho, pela igreja de Cristo Jesus. Se há desavenças a serem acertadas nesta noite, se há indisposições em corações aqui, quebranta os Teus filhos, para que eles se acertem e continuem Te adorar, não desprezando a necessidade de amar a igreja. O Senhor promove não só reconciliação contigo, mas reconciliação uns com os outros. Queremos que esta igreja seja um testemunho desta obra reconciliadora. Nós suplicamos essas coisas, nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.